Sejam bem-vindos ao canal Conheça Seu Mac. Meu nome é Felipe Moraes e hoje eu vou mostrar para vocês como se comportam dispositivos externos conectados ao Mac. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, para agora, se inscreve aqui para não perder nenhum de nossos vídeos, fechou? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como nós configuramos dispositivos externos no Mac. Seja um HD externo, um pendrive, um cartão de memória, um monitor e entre outros, até mesmo um telefone. Então vem comigo que eu vou te mostrar. Nós vamos começar pelo armazenamento externo. Seja um HD, seja um pendrive, até mesmo um cartão de memória. Se você alguma vez já conectou um HD externo ou um pendrive no Mac e ele não funcionou, ou não deixou você gravar as informações nele, ou simplesmente não aceitou, saiba que é normal. É normal que um pendrive ou HD externo que não seja formatado ou feito específico para Mac não funcione de primeira. Ele pode até deixar você ler as informações dele, tirar dele para o seu computador, mas não deixa você voltar com nenhuma delas. Então nós vamos começar agora formatando um HD para te mostrar como funciona. Sempre que conectamos armazenamentos externos, o ícone desse armazenamento conectado aparece aqui na mesa. Por padrão ele vem assim. Um outro local que você pode vê-lo também é clicando aqui no Finder e você vai notar que na parte de baixo nós temos ali as localizações. Aqui é tudo o que fica externo ao Mac. Vocês vão notar que aqui aparece esse HD externo que eu conectei. Apesar de estar aparecendo dois, ele é apenas um. Eu vou mostrar para vocês no vídeo como fazer isso. Mas aparece também o OneDrive e rede. Lembrando que aqui tudo é externo ao Mac, seja fisicamente conectado como um pendrive ou esse HD externo, seja remotamente como uma nuvem ou outro dispositivo em rede. Conectado esse dispositivo ao seu computador, para a gente formatar, nós vamos precisar de usar o aplicativo chamado Utilitário de Disco. Você pode ir no Launchpad, clicar na pasta Outros, e o ícone dele é esse estetoscópio escutando aqui um armazenamento. Ou você pode fazer como eu gosto sempre, usando o Command espaço para abrir o Spotlight, você vai digitar a palavra disco e automaticamente já vai aparecer aqui. É só apertar Enter e nós vamos abrir o utilitário de disco. O utilitário de disco vai mostrar para a gente todos os discos conectados. Então, primeiro o armazenamento. Vocês notem que às vezes eu vou falar armazenamento, às vezes eu vou falar disco, porque antes os HDs eram realmente discos girando dentro de uma caixa. Hoje com os SSDs a gente já mudou isso. Então, esse HD externo, por exemplo, ele é um disco, ele é um HD, mas o meu armazenamento do computador, ele é um SSD. Então, se eu falar, vocês entendam que é um ou outro, mas tudo armazenamento. Então aqui dentro, o primeiro armazenamento é o do próprio Mac. Vocês vão notar aqui que ele chama Macintosh HD. É o padrão. É o nome padrão que a Apple dá para os armazenamentos. E logo aqui abaixo vocês vão ver que tem a parte externa, então são os discos externos conectados. Notem que o meu está aparecendo como dois discos, mas como eu falei para vocês, ele é apenas um dispositivo. Dessa maneira que está sendo exibido aqui, o utilitário de disco só está mostrando para a gente os volumes. Uma explicação de nomenclatura interessante para vocês é a seguinte: dispositivo é o dispositivo físico. Então o HD externo que a gente pega, o armazenamento, o SSD que está dentro do meu computador. O volume é a parte que o sistema entende. Então aqui eu vou chamar de parte lógica, enquanto o HD, o SSD é a parte física. Nesse momento, o utilitário de disco está mostrando para a gente só o que ele está enxergando logicamente falando. Então é tudo que está formatado para que ele veja, não a parte física. Clicando no botão de visualizar, nós vamos marcar a opção mostrar todos os dispositivos. Aí ele vai exibir os dispositivos físicos de cada volume desses aqui que a gente está vendo. Então lá em cima apareceu o Apple SSD, que é o dispositivo físico, e abaixo os seus volumes lógicos, e aqui embaixo o HD LaCie, que é o HD, o dispositivo físico, e embaixo os volumes lógicos. Agora eu vou mostrar para vocês como formatar um disco. Se você sempre teve dúvida do que era uma formatação, ela é literalmente dar um formato, é começar do zero no formato que a gente quiser. A formatação que a gente vai fazer aqui é selecionando o dispositivo físico, porque esse HD eu posso apagar ele inteiro para mostrar para vocês,
Então nós vamos selecionar o dispositivo físico e eu vou clicar nesse botão apagar. Dentro dessa parte de apagar, a primeira coisa que a gente vai fazer é renomear, porque por padrão ele vai com esse sem título. Vou colocar o nome dele aqui de Lassie Rugged, que é o nome dele original. E aqui embaixo nós temos duas opções. A primeira é de formato. O formato que nós vamos usar para funcionar no Mac é esse macOS expandido. Se você vai usar esse HD apenas no computador Mac, é nesse formato que você vai deixar. Agora, se você precisa que esse HD também funcione em outros dispositivos que não são da Apple, você vai ter que escolher essa opção, ou exFAT ou MS-DOS. Ambas vão permitir que você utilize esse HD tanto no Mac quanto no Windows, gravando e lendo arquivos em todos os dispositivos. Já nessa parte de esquema, nós vamos deixar sempre essa daqui, mapa de partição Git. Aqui embaixo do lado esquerdo tem as opções de segurança, que é como que a gente quer configurar o apagamento desse disco. Caso você precise fazer um apagamento um pouco mais seguro, que demora mais tempo, é aqui que você pode configurar. Para a gente aqui hoje nós vamos deixar do jeito que está e vamos apertar em apagar. Apertando em apagar, você vai notar que lá na mesa o ícone some e depois ele reaparece. No meu caso, sumiram os dois ícones e vai reaparecer apenas um ícone. Clicou em OK, pronto, o seu HD está formatado. Vocês vão notar que ao clicar nele aqui, já está lá o volume físico externo e o macOS expandido. Agora eu quero mostrar para vocês a configuração que ele estava antes, que é o particionamento de um armazenamento externo, de um HD, serve também para pendrive. O particionamento, nós vamos adicionar mais um volume lógico nesse disco físico. Então nós vamos dividir, aí nós podemos usar uma partição, por exemplo, somente para o Mac e criar uma outra partição somente para o Windows. Então você vai selecionar o seu dispositivo aqui em cima físico e vai vir nesse botão de particionar. Aqui dentro do particionar, você vai clicar nesse botão de mais. Por padrão, ele sempre vai criar uma outra partição dividindo o total do armazenamento ao meio. No meu caso aqui, um HD de 1 TB, ele vai criar duas partições de 500 GB. Mas eu posso, clicando nessa bolinha e arrastando, selecionar o tamanho do HD que eu quero, ou simplesmente aqui do lado digitar o tamanho que eu preciso. Feito isso, vocês vão notar que a janela aqui é muito parecida com a do apagar. Então eu vou digitar aqui o nome que eu quero para essa partição, o formato. No meu caso aqui, eu vou fazer ele como se eu fosse usar no Windows. Vou selecionar aqui o MS-DOS, para que ele funcione lá no Windows, e vou apertar em aplicar. Ao apertar em aplicar, ele vai me dar um aviso, falando que uma partição vai ser criada e outra partição vai ser redimensionada. Então, essa partição primeira que eu tinha, ela não vai ocorrer alteração, a não ser a diminuição do tamanho. Mas uma dica muito importante para vocês é que não façam isso com um HD que vocês tenham muitas informações dentro dele. Porque se esse processo aqui ele der erro, talvez você precise apagar todo o seu HD. Então se você faz isso com um HD cheio de informação, você vai perder tudo. Então minha dica de segurança é, faça com HD limpo, beleza? Então você vai clicar aqui em particionar e o próprio utilitário de disco vai te mostrar qual o passo a passo que ele está fazendo. Note que lá na mesa, o ícone ele vai desaparecer e daqui a pouco vão aparecer dois ícones para o mesmo HD novamente. Prontinho, clique em OK e você vai ver que o seu disco agora tem duas partições. No caso de HDs formatados para MS-DOS FAT, o nome dele é um pouco reduzido, então não coube todos os caracteres, ficou faltando aqui o WS do final. Mas funciona normalmente, a única limitação é essa daqui. Com isso, você já aprendeu a formatar um HD para funcionar no Mac. Caso você precise que ele funcione em ambos os dois, você vai fazer dessa maneira também, formatando e colocando MS-DOS FAT ou exFAT para que funcione nos dois. Assim, nenhum HD ou pendrive vai deixar de funcionar no seu Mac mais. Ah, eu voltei aqui, eu vou formatar esse HD novamente com uma partição só, porque eu quero te mostrar uma outra opção que nós temos. A Apple vem sempre aprimorando como o armazenamento do Mac é feito.
Então ela lançou esse outro formato também, chamado de APFS, ou Apple File System. Se você quiser que o seu HD funcione somente no Mac também, se ele puder funcionar somente no Mac, esse formato é o mais adequado para sistemas mais novos. Então você pode usar o APFS também ou o macOS expandido. O APFS vai funcionar bem melhor nos sistemas mais novos. Ó, agora uma dica interessantíssima que vai valer o joinha no vídeo, hein? Vocês viram no início que o meu HD ele tinha uma imagem diferente, né? O ícone dele era diferente. Então o que eu fiz? Eu fui na internet e baixei o ícone desse HD. Com ele baixado aqui na minha mesa, eu vou simplesmente clicar no meu HD, apertar o Command I para exibir as informações e vou arrastar essa imagem que está aqui, que é o ícone dele, logo aqui para cima na janela. E pronto, o ícone do seu HD agora é o ícone dele de verdade. Então o ícone do meu HD digital ficou igualzinho do meu HD físico. Olha só que legal. Ah, importante, se você está usando o HD no computador, não esqueça de ejetá-lo antes de desligá-lo, antes de desconectá-lo. Ele precisa saber que vai ser desligado para que não ocorra nenhuma perda de informação. Então no Mac você pode fazer isso clicando com o botão direito em cima dele e apertando ejetar. Ou você pode arrastar o íconezinho dele aqui na mesa, lá para a lixeira, que você vai ver que a lixeira ela vira um botão de eject. Ou como eu gosto de ensinar sempre aqui, Command E para ejetar esse disco. Beleza? Deixa eu te mostrar como funcionam monitores externos no Mac. Caso você tenha um MacBook que usa aí para trabalhar no dia a dia, então você leva ele para todos os lados, mas na hora de trabalhar mais pesado você precisa de um monitor externo, saiba que funciona super bem. Hoje nós temos monitores de todos os tamanhos possíveis e imagináveis. Então você pode escolher o que mais se adequa para você e conectar ao seu Mac. Normalmente, o monitor ele tem uma conexão dos mais novos, HDMI ou USB-C. Se o monitor for um pouco mais antigo, ele talvez tenha conexão VGA. Talvez você não encontre essas portas no seu Mac, mas saiba que existe adaptador para todas, então você pode ficar despreocupado. Ah, e uma dica legal é se você, por acaso, tem um MacBook Air ou Pro, e você chega no seu monitor e quer trabalhar com ele fechado, por exemplo, somente com uma tela, desligando a do seu MacBook, saiba que se você tiver um mouse e um teclado externo, se o seu monitor estiver conectado ao seu Mac e ele estiver conectado à energia, você pode fechar a tela, que o seu monitor externo vai fazer as vezes de tela única. Então você pode, teclado mouse, conectado ao monitor e conectado à energia, fechar a tampa do seu Mac. Para configurarmos o monitor aqui, é super simples. Você vai lá no Preferências ou Ajustes do sistema e na parte de Telas ou Monitores, depende do ano do seu Mac. Aqui dentro, ele vai mostrar para a gente quais são as telas que nós temos. No meu caso aqui, eu tenho a tela integrada, que é do meu MacBook Air, e uma tela LG, que é a tela minha externa. Essas duas telas podem ser organizadas para eu escolher digitalmente ali no Mac como elas estão configuradas aqui fisicamente. Então, por exemplo, o meu MacBook realmente está à direita e meu monitor da LG está aqui à esquerda. Se eu apertar ali no botão Organizar, é onde eu consigo alterar, simplesmente arrastando uma tela de um lado para o outro para falar para o meu Mac que quem está à esquerda e quem está à direita. Já essa barrinha branca que aparece no meu caso aqui em cima da minha tela da direita, que é a minha tela do MacBook, é para mostrar que ela é a tela principal. Se eu precisar alterar essa informação, é simples. É só eu clicar com o botão direito em cima da tela que vai ser a principal e marcá-la como principal. Automaticamente a minha outra tela vai ser a tela estendida. Vocês vão ver que tem uma terceira opção ali que é de espelhar tela integrada. Nesse caso, ao invés de trabalharmos com duas telas, você vai trabalhar apenas uma. Então você vai ter dois monitores exibindo a mesma informação. Isso é um pouco delicado, porque se você tem, igual ao meu caso aqui, um computador tem uma tela de 13, o meu monitor tem 20 polegadas. Eu vou ter que escolher qual que vai ser a referência padrão, uma ou outra. A que eu escolher, a outra vai sair perdendo. Então eu prefiro usar muito mais essa opção de telas estendidas. Feita essa configuração da organização, o restante é super tranquilo. Você vai escolher qual o tamanho da tela que você quer, o brilho, perfil de cores e tudo mais. Agora, por que é importante a gente fazer essa organização?
Se nós estamos trabalhando com telas estendidas, significa que eu consigo arrastar um conteúdo de uma tela e levar até a outra tela. Porque se eu estou trabalhando com duas, eu tenho que, ora, levar um documento para um lado, ora, levar um arquivo para o outro, trazer um aplicativo para de cá. Então, como eu configurei a esquerda, eu vou mostrar para vocês aqui como eu faço no dia a dia. É simples, você pega um documento daqui da tela da direita, arrasta para a tela da esquerda e automaticamente ele vai para outra tela. Ah, e se você tiver um iPad Pro configurado na sua conta do iCloud, aqui que você vai conseguir localizar a configuração dele como um Apple Sidecar. Porque os iPads Pro você pode usar como uma tela estendida do seu Mac. É muito legal e eu vou mostrar para vocês como configura. Você pode ter aqui 3 monitores. Então olha só, você viu aqui que eu já tenho minha tela integrada, o meu monitor LG, esse botãozinho de mais aqui do lado, se eu clicar, já aparece o meu iPad Pro. Quando eu clico nele, notem que ele entra aqui, ele aparece junto com os outros dois. Então eu posso clicar e arrastar para falar qual é a posição que eu quero que ele fique, para na hora que eu arrastar um documento eu saiba onde eu esteja passando. Eu vou sair, por exemplo, do monitor do meu Mac, passar pelo iPad Pro para depois chegar no monitor LG. Outro dispositivo que podemos configurar aqui no Mac são as impressoras. Cada impressora, dependendo da idade, do modelo, da marca, vai ter uma maneira diferente de conectar ao computador, seja por cabo, a maioria das impressoras hoje já funcionam Wi-Fi, ou ela pode ser até mesmo por rede, ligado direto no seu roteador. Mas para configurar, nós vamos aqui nos ajustes ou preferências do sistema, na parte de impressoras e scanners. Caso você tenha uma impressora ou até mesmo um scanner, é aqui que a gente vai fazer essa configuração. Então vou mostrar para vocês como funciona. No seu, pode ser que tenha um botão mais ou simplesmente esse adicionar impressora, mas o funcionamento é do mesmo jeito. Toda impressora que você adicionou ao seu Mac fica salva aqui. Então aqui você consegue tanto ver as que você já adicionou, quanto adicionar uma nova impressora. Então, vou mostrar para vocês aqui como adicionar uma nova. No meu caso, a minha impressora ela está em rede. Então, o que eu preciso é estar na mesma rede Wi-Fi da impressora. Estando na mesma rede Wi-Fi, eu vou clicar aqui em adicionar impressora e automaticamente o Mac vai fazer a pesquisa para mim de quais impressoras estão disponíveis para serem adicionadas. Então, olha só, ele já identificou aqui a impressora HP DeskJet 2600 e automaticamente essa multifunção do Bonjour. Bonjour é o nome que a Apple dá para a rede de configuração de dispositivos facilmente. Resumindo aqui para vocês, são todos os dispositivos que apenas com um clique a gente consegue configurar. Então, apareceu essa multifunção do Bonjour, significa que ele identificou na rede que tem essa impressora. Caso a impressora fosse via cabo, apareceria ali cabo USB. Então, selecionei a minha impressora, eu posso simplesmente clicar em adicionar, que automaticamente ele vai configurar, o meu Mac vai configurar a impressora. Se tiver faltando o driver da impressora, ele vai na internet, baixa, instala e pronto, está funcionando. Então notem que a minha impressora aqui, ociosa, última utilizada, que eu só retirei e adicionei para mostrar para vocês. Então, se eu clicar nela aqui, automaticamente eu consigo ver a minha fila da impressora, o que está sendo impresso ou o que não está sendo impresso, caso tenha algum erro. Caso eu queira escanear algum documento, lá na minha impressora, é aqui que eu exibo essa opção de abrir o scanner. Beleza? Uma dica legal para ficar fácil o seu acesso ao scanner é, na primeira vez que você apertar aqui em abrir scanner, aqui embaixo na dock vai aparecer ou o ícone da sua própria impressora, ou essa opção aqui da captura de imagem. Basta você arrastar ela para a sua dock, na hora que liberar o espacinho você soltar. Feito isso, toda vez que você precisar escanear um documento, basta você vir diretamente aqui, selecionar no meu caso aqui o nome da impressora e está pronto. As funções de escaneamento já estarão funcionais. E aqui, para escanear um documento é super legal. Você pode apertar aqui em mostrar detalhes, automaticamente o scanner vai aquecer, então talvez vocês ouçam até o barulho dele trabalhando aqui do lado, e vai me mostrar o que tem lá dentro. Feito isso, eu consigo selecionar qual é a área que eu quero que seja feito o escaneamento, eu consigo selecionar o tipo de escaneamento, preto e branco, texto ou colorido, alterar a resolução, escolher para qual local que ele vai ser salvo, trocar o nome do documento e ainda escolher qual formato que eu quero. Então, se for uma foto, eu posso deixar em JPEG, se for um documento, eu posso deixar em PDF. Feito isso, basta apertar o botão escanear e com todas essas configurações, o meu documento
vai direto lá para a pasta que eu escolhi. Com o uso do iCloud, ficou cada vez menos necessário conectarmos o nosso iPhone ao Mac. Antes a gente conectava para sincronizar fotos, os vídeos, as músicas e até mesmo fazer backup. A maioria desses recursos hoje foi substituído pelo iCloud. Então a gente pode conectar o iPhone aqui no Mac. Com o uso do iCloud, é cada vez menos necessário conectarmos o iPhone ao Mac. Antes a gente fazia tudo do iPhone usando o Mac. Sincronizava fotos e vídeos, adicionava músicas, fazia backup, mas o iCloud substituiu o Mac nessas funções. Para mim até melhor, porque aí você não fica dependente de ter que ligar o seu iPhone ao seu Mac para conseguir fazer essas coisas. Se você é um usuário de Mac há mais tempo e tem iPhone desde que foi lançado, você talvez se recorde do iTunes. Toda vez que conectávamos um iPhone ou um iPod ao Mac, quem reconhecia era o iTunes. Com a extinção do iTunes, quem faz esse gerenciamento hoje para a gente é o Finder. Então, quando você conecta o seu telefone, é aqui no Finder que você vai localizar as informações. Então, olha só, eu conectei aqui para vocês verem. Ele lê o meu iPhone, o tamanho, o que tem de armazenamento disponível, a versão do meu software. Caso eu queira atualizar o software pelo computador, eu posso fazer também. Basta eu clicar ali em buscar atualização. Se eu precisar, por exemplo, restaurar um iPhone, também posso fazer por aqui. Todas essas funções podem ser feitas no Mac, mas hoje também podem ser feitas diretamente pelo telefone. Algumas via iCloud, algumas pelo próprio telefone mesmo. Então, os backups, no meu caso aqui, ó, o meu backup automaticamente é feito no iCloud, e aqui ele me mostra, inclusive, o último backup que foi feito, foi às 7 da manhã. Então, se eu venho aqui para a parte de música, a minha biblioteca de música está gerenciada pela nuvem, então ela está na nuvem, o iCloud faz esse gerenciamento para mim. Filmes, não tem filme no telefone, nem programa de TV. O livro também é feito gerenciamento pelo iCloud, fotos, arquivos e informações. Então, mais uma vez, o iCloud sincroniza a maior parte das informações, até mesmo entre Mac e iPhone. Então, as informações de um e de outro são sincronizadas pelo iCloud, não preciso mais de conectar ao computador. Mas se por algum motivo precisar conectar, saiba que é no Finder que você vai conseguir operá-lo. Então hoje nós vimos alguns dos dispositivos que mais usamos externamente no Mac. Falei com vocês de armazenamento, pendrive, HD externo, mostrei para vocês como funcionam monitores conectados ao Mac, mostrei também como adicionamos impressoras e até mesmo como gerenciar um iPhone através do Mac. Esses são apenas alguns dos dispositivos. Você pode conectar também mouse e teclado externo de outras marcas que não sejam da Apple, você pode conectar fones de ouvido, câmera, luzes, uma infinidade de outros dispositivos. O Mac aceita muito bem outros acessórios. Se você gostou de saber que dá para usar e configurar dispositivos externos no Mac, curta esse vídeo, compartilhe com seu amigo, não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço e até breve!